Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Ó Deus, eu lhe peço que o Senhor conduza com a sua mão todo o nosso encontro. Que tudo, Senhor, que nós conversarmos aqui, que estudarmos e que aprendermos, Pai, seja utilizado para a edificação do seu reino. Ó Deus, muito obrigado por esse encontro maravilhoso. E é em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Tá, gente, então vou me apresentar e vou começar. Eu vou falar, como eu falo, sobre as funções executivas e religiosidade e espiritualidade no envelhecimento cognitivo. Eu vou falar, começando a falar no geral, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre meu estudo, que sim seria sobre as funções executivas. Eu acho que a maioria me conhece, mas eu sou espanhola, me formei em psicologia em Madrid, então por isso que eu tenho um sotaque diferente. Eu peço desculpa se eu falo alguma palavra que não exista mais, ou que não se fala em português, mas é por causa disso. Eu fiz um mestrado na linha de avaliação e reabilitação neuropsicológica na Universidade Federal do Paraná. E essa foi a minha pesquisa de mestrado, o que eu vou falar mais para o finalzinho. Então, eu vou falar primeiro sobre uma conceituação sobre os conceitos de religiosidade e espiritualidade. Eu não sei se vocês viram, mas eu deixei umas reflexões iniciais, que eu não vou responder todas elas, mas são coisas que precisam ser pensadas quando a gente faz pesquisa sobre religiosidade e espiritualidade. Então, são conceitos que são ainda discutidos dentro da academia. Depois vou falar sobre os antecedentes históricos, dados demográficos, a pesquisa especificamente no Brasil, as relações da religiosidade e espiritualidade com a saúde, tanto positiva quanto negativamente, especificamente com o envelhecimento, vou falar de coping religioso e espiritual, da função cognitiva e das demências, e depois vou focar um pouquinho mais no meu estudo, tá bom? Então, se tiverem qualquer dúvida de alguma coisa que não ficou clara, podem colocar no chat e aí os meus colegas vão passar para mim fazer a pergunta. Mas talvez muitas coisas que vocês têm dúvida agora, depois eu vou ir respondendo ao decorrer da palestra, tá? Então, o que é religião? É muito complexo, porque vocês talvez não podem concordar com a definição que eu vou colocar aqui, tá tudo bem. Mas eu quero que vocês saibam que quando a gente precisa fazer uma pesquisa, a gente precisa operacionalizar a variável. Então, eu preciso ter uma definição clara para entender o que é e o que não é. Então, são conceitos religião e espiritualidade que ainda são discutidos, como eu já falei, e também os que eu vou falar aqui da academia, pode ser que não se correspondam com conceitos mais filosóficos ou inclusive teológicos. Então, quero que vocês tenham isso em conta, eu não estou dizendo que é assim sempre, eu estou falando que é isso que eu considerei mais adequado para a minha pesquisa. Então, religião. Seria religião um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos que objetivam facilitar a aproximação com o sagrado transcendente. Estamos falando de religião no geral, então, esse transcendente pode ser Deus, um poder superior, uma realidade ou uma verdade fundamental. Isso por um lado. Então, a religião seria uma busca de sentido em relação com o sagrado, tá? E a religiosidade, especificamente, seria essa tendência do indivíduo para os sentimentos religiosos, para as coisas sagradas. Por outro lado, teríamos a espiritualidade, que seria uma busca pessoal para entender questões fundamentais sobre a vida, sobre seu significado, sobre as relações com o sagrado, o transcendente, que pode levar ou não ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formação de comunidades religiosas. Essa definição de Koenig, que é um psiquiatra, um dos grandes pesquisadores em relação com religiosidade e espiritualidade na saúde. Essa espiritualidade serve para dar uma orientação à realidade na vida diária e um significado para a existência. Tá bom? Então, como eu falei, esses conceitos são ainda discutidos. Eu não posso ter um conceito que seja tão abrangente que não consiga definir realmente o que eu estou procurando definir, né?
Mas eu também não posso ter um conceito que seja tão limitado que deixe fora questões, por exemplo, culturais em relação com a religião. Por isso que são conceitos muito complexos de serem definidos. No geral, tanto de cara ao público, quanto muitas vezes na academia, a religião e a espiritualidade têm conotações diferentes. A religião se refere a aspectos mais institucionais, ritualísticos, doutrinais, sociais, muitas vezes tem uma conotação mais negativa. E a espiritualidade se refere, no geral, a aspectos mais pessoais, experienciais, criativos e realizadores, e por causa disso tem uma conotação mais positiva. Bom? Então, elas caminham juntas, se elas não caminham juntas, eu gosto de me basear no esquema de Koenig, né? Onde a religiosidade estaria dentro da espiritualidade, mas a espiritualidade seria algo mais amplo. Então, tem pessoas religiosas que não são espirituais? Ao meu ponto de vista, sim. Acontece e tem, mas não faz muito sentido. Né? Mas eu não vou discutir especificamente sobre isso, só quero perturbar um pouquinho o seu cérebro para vocês entenderem que são coisas que precisam ser pensadas na hora de pesquisar sobre isso. E qual que é a importância da religiosidade e espiritualidade na saúde? Bem, a religiosidade e espiritualidade, ela vai dar uma visão de mundo, o que a gente aqui conhece como cosmovisão, né, que dá sentido às nossas experiências e às nossas vivências diárias. Vai evocar emoções, essas crenças e práticas que a gente faz em relação com a religiosidade, vai evocar uma emoção. Os rituais estão presentes nas maiores transições da vida, nascimento, casamento, morte. Então, as crenças religiosas vão dar um direcionamento para o comportamento social também, nos ajustando a essas normas sociais segundo as nossas crenças religiosas. A relação entre psicologia, especificamente, e religião, data do ano 1880, a gente vai ver. Então, tem vários precursores, eu coloquei alguns específicos aqui, onde que ele falaria da religião dentro da história evolutiva dos povos. James, com o livro As Variedades da Experiência Religiosa, que a maioria de vocês, eu acho que já tem ouvido falar, que ele não só descreve, né, a experiência religiosa, como justifica a experiência religiosa. E o discípulo dele, o Starbuck, ele vai escrever o livro Psicologia da Religião, o primeiro livro falando sobre isso, Psicologia da Religião, e então ele vai interligar, né, esses dois conceitos aplicando o método científico. Mas tem muitos outros, como Freud, Jung, Alport, Hall, que eles falam sobre essa relação entre psicologia e religião. O Pew Research Center, junto com acho que Gallo, eu não lembro o nome agora, depois eu posso colocar, são grandes centros que fazem pesquisas sobre várias questões, né, e entre elas eles fazem muitas pesquisas sobre religiosidade e espiritualidade. Tá? Então, nesse gráfico aqui, a gente vê como que evoluiu a crença da importância da religiosidade e espiritualidade na vida das pessoas de 20 anos atrás até agora. Então, o que acontece? A gente pode pensar que a religiosidade é uma coisa que já não se pensa sobre isso e as pessoas não dão importância para isso. Mas, segundo o gráfico que a gente está vendo aqui, que eles fazem pesquisa em muitos países ao redor do mundo, a gente vê que, na verdade, para as pessoas, a religiosidade agora é mais importante, inclusive, do que era 20 anos atrás. Então, é uma questão relevante na atualidade. E será que o cristianismo ou outras religiões estão diminuindo? Bem, eles fazem também pesquisas projetivas. E o que eles viram aqui é que, na verdade, não. Na verdade, a religiosidade, no geral, vai aumentar. Sim. Então, é uma coisa que continua sendo relevante e as pessoas vão continuar sendo religiosas, sim. Tá bom? Tem outra pesquisa que fala sobre que as pessoas ativamente religiosas tendem a ser mais felizes, né? E o Brasil aparece aqui. Mas no gráfico da direita, vemos que em muitos países
tem poucas pessoas ativamente religiosas, que são as que estão aqui em vermelho. Curiosamente, ou não tão curiosamente, porque a gente entende a realidade onde a gente vive, no Brasil não é o caso. No Brasil tem muitas pessoas religiosas ativamente religiosas. Uns 63% das pessoas religiosas são ativamente religiosas, é um número muito alto. E, especificamente, as pessoas que são mais ativamente religiosas costumam ser idosos e, especificamente, mulheres, o que é muito importante em relação com o envelhecimento, porque as mulheres costumam viver mais, né? E também, por causa de viver mais, muitas vezes desenvolvem doenças relacionadas com o envelhecimento por causa dessa maior expectativa de vida. E no Brasil, bem, é muito interessante, porque quando Koenig, que é o psiquiatra que estuda sobre a relação entre religiosidade e espiritualidade na saúde, veio para o Brasil, aumentaram consideravelmente as pesquisas sobre religiosidade e espiritualidade no Brasil. E as pesquisas sobre essa área, normalmente elas estão dentro do âmbito da psiquiatria, da saúde pública e da geriatria. E também em relação com áreas que circundam essas aí principais, como seriam enfermaria, câncer, entre outras. Então, relações positivas da religiosidade e espiritualidade na saúde. Espiritualidade está relacionada com maior bem-estar, qualidade de vida e saúde. Desculpa. Então, a gente pode entender como fatores protetores, né, muitas vezes. O envolvimento religioso estaria também relacionado com menor depressão, ansiedade, melhor função imunológica, menores doenças do coração, doenças infecciosas, etc. O envolvimento religioso também dá um senso de propósito, significado com a vida. Isso nos ajuda a ter maior resiliência, porque está relacionado com uma melhor função imunológica, né? Também a vivência religiosa compartilhada nos ajuda a ter uma abrangência da dimensão social, o que repercute também na saúde, valores prossociais como esperança e otimismo, menores índices de drogas, delinquência, crime, etc. Especificamente no envelhecimento, a espiritualidade, as pesquisas mostraram que a espiritualidade faz com que a pessoa tenha uma percepção subjetiva de boa saúde, né, de mais energia, de menos dor, comportamentos mais saudáveis, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, menor deficiência, maior longevidade. Quando eu coloco E, significa espiritualidade, R, religiosidade, RO, religiosidade organizacional, que são práticas religiosas sociais. Então, tem vários benefícios, e no final faz com que a pessoa tenha um quadro mais completo da vida. A gente não vê só o que está acontecendo, a gente vê desde uma perspectiva, um quadro maior, uma perspectiva mais abrangente do que está acontecendo, muitas vezes na dificuldade com a vida, né? Menor tempo de hospitalização, maior estimulação mental, menor comprometimento cognitivo ou doenças específicas como Alzheimer, etc. Especificamente com a função cognitiva, a maioria dos estudos reportaram uma associação positiva da religiosidade, tanto organizacional quanto privada, oração, etc., com uma melhor função cognitiva. Por que acontece isso? Bem, tem várias hipóteses. As atividades religiosas podem fortalecer as sinapses, atraçando a deterioração cognitiva própria da idade. É uma válvula de escape contra situações estressoras, né? Que as situações estressoras elevam o cortisol do sangue e isso pode afetar a memória. Estimula as funções corticais superiores, que a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre isso. Também outorga, né, um significado e propósito, que isso ajuda tanto a lutar contra o estresse, que já falei, depressão, ansiedade, e especificamente a atrofia hipocampal, que acontece muitas vezes na doença de Alzheimer, por exemplo. O hipocampo está relacionado com a memória, né? E maior encorajamento de comportamentos protetores, que a gente vai comentar, né? Maiores hábitos saudáveis e engajamento social. Especificamente em relação com a demência, também os estudos reportaram uma associação positiva.
né? Menor declínio cognitivo, maior qualidade de vida, etc. Por quê? Porque a pessoa consegue aceitar melhor a doença, isso dá esperança, otimismo, tem uma atitude mais positiva graças à fé, à oração, né? O apoio de Deus ajuda a ter mais força, segurança, consolo. Especificamente, pode acontecer um alentecimento do deterioro cognitivo próprio do envelhecimento, né? Tem hipóteses que falam que isso seria por causa de um fortalecimento das funções executivas, que a gente vai falar hoje sobre isso, memória operativa, atenção, concentração, e que práticas individuais, como, por exemplo, a meditação e oração, vão fortalecer as funções executivas, e práticas coletivas também, por causa do engajamento social. Porém, não tem somente relacionamentos positivos, mas também negativos. Acho que todos vocês, no momento que a gente está hoje em dia, podem entender que a religiosidade muitas vezes pode fazer com que isso prejudique, né, negativamente a pessoa no geral. Então, quando crenças ou práticas religiosas são usadas para justificar comportamentos de saúde negativos, não, eu vou fazer isso, mas eu não vou para o médico, porque Deus vai me cuidar, não preciso disso, ou substituir cuidados médicos tradicionais. Não, eu não vou para o médico, eu vou fazer essas outras coisas que recomendaram aí no grupo de oração, mas eu não vou fazer isso outro. Então, substituindo, isso é perigoso. Quando induz culpa, vergonha e medo, muitas vezes, sim, a religiosidade pode induzir culpa e medo. Culpa de um jeito que não faça com que a pessoa sinta responsabilidade por algo que ela fez, mas que não só isso, mas fique pensando nisso, fique se responsabilizando por coisas que ela não fez, fique com pensamentos obsessivos, ruminativos, isso é perigoso. Justifica raiva e agressão, muitas vezes, por causa de crenças religiosas. É só ver as lutas interreligiosas que tem no mundo. Pode ser restritiva e limitante, fomentar o isolamento social em relação com outras pessoas que são contrárias, né, ao nosso pensamento religioso. Isso é muito perigoso. Então, William James, no livro que fala sobre experiências religiosas, né, ele vai distinguir entre uma fé madura e uma fé imatura. A fé madura se dá através de uma religiosidade sadia que tem a ver com equilíbrio mental, está relacionado com otimismo, tranquilidade, confiança, gozo, né? E por outro lado, teríamos uma fé imatura, que se dá através de uma religiosidade doentia, através do desequilíbrio mental, e tem a ver com a problematização, inquietude, insegurança, culpabilidade, medo e fuga da realidade e das responsabilidades. Isso está muito religioso com o coping religioso, muito relacionado com o coping religioso espiritual. O que é coping? Coping seria a maneira que a gente tem de enfrentar os nossos problemas. Então, coping religioso espiritual é o enfrentamento dos nossos desafios através da religiosidade e da espiritualidade, né? Coping nos ajuda a ter estratégias para manejar, gerenciar situações estressantes. E o coping religioso espiritual, né, nos ajudaria por quê? Porque nos ajuda a buscar significado para a situação, ter controle, conforto espiritual, intimidade com Deus e com outros membros, que vai ajudar a lidar com essa situação, e ver essa situação como desafiadora como uma transformação de vida. Mas o coping religioso pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Então, o coping religioso positivo é quando a gente usa a religiosidade e espiritualidade e obtém, né, a proteção de Deus, busca conforto na literatura religiosa, busca perdoar e ser perdoado, orar pelo bem-estar dos outros, resolver problemas em parceria com Deus, redefinir um estressor, o que acontece como algo benéfico. Por que eu coloquei aqui em parceria com Deus? Por que colocam, né, os pesquisadores como Pargamen, que trata disso, em parceria com Deus? Porque a gente usa essa religiosidade e espiritualidade através da direção de Deus, colaboração no sentido de, sim, Deus vai me ajudar, mas se eu estou doente, preciso ir para o médico, né? Ou muitas vezes renunciar, tem coisas que eu não consigo fazer, então vou deixar tudo em mãos de Deus. Isso seria coping religioso positivo. Mas teríamos também o coping religioso negativo, né? Que é questionar a existência e amor ou outro de Deus para uma pessoa que para ela é importante, né? A realidade de Deus na sua vida, isso pode ser negativo, delegar a Deus a resolução dos problemas,
sentir insatisfação, descontentamento, tanto com Deus quanto com a instituição religiosa a qual frequenta, ou redefinir o estressor como punição divina. Está acontecendo isso e um castigo de Deus. Isso tem a ver com uma delegação as coisas para Deus, não no sentido de eu renuncio porque eu não posso mais fazer nada em relação com isso, mas, Deus vai resolver e eu não vou fazer nada. Ou súplica constante sem eu não fazer nada, né? Isso é perigoso, é como aquele que está na ilha, numa ilha e pede para Deus, Deus me salve, me ajuda, eu quero sair desta ilha. Passa um barco, 2, 3, não, Deus vai me salvar. Aí quando não é salvado, ele pergunta para Deus, Deus, por que você não me salvou? Olha, eu coloquei três navios para você e você não pegou nenhum deles? Então a pessoa também tem que ter uma determinação, uma responsabilidade nisso aí, né? Então, tudo isso faz pensar que a religiosidade e a espiritualidade é muito importante na dimensão humana e ela precisa ser, sim, tida em conta em relação com as questões de saúde, por exemplo, na consulta do psicólogo, do neuropsicólogo. Por quê? Vou colocar aqui um exemplo, anamnese espiritual. Anamnese, quando a gente procura num primeiro encontro, normalmente com o paciente, toda a história de vida para a gente entender o que está acontecendo. Anamnese espiritual em relação com a espiritualidade da pessoa. É importante? Bem, tem pessoas que não são religiosas nem espirituais, nem isso vai afetar a sua relação com a saúde, então isso não vai ser importante. Mas como a gente viu, essa dimensão espiritual, ela pode afetar sim, de uma maneira positiva e de uma maneira negativa. Então, por isso que a anamnese espiritual é importante, né? Por exemplo, perguntar para a pessoa se a fé é importante para você numa doença específica. Sim, ela está me ajudando ou não, estou me sentindo culpada porque eu não consigo ir para a igreja por causa dessa minha limitação física. As suas crenças lhe dão conforto, são fontes de estresse. Ficar doente afetou sua habilidade de fazer coisas que ajudam espiritualmente? Sim, porque eu não estou conseguindo lembrar das orações que eu falava quando eu passava por situações difíceis. Como você gostaria que o seu profissional da área da saúde considerasse a questão religiosidade e espiritualidade no seu tratamento? Inclusive, vocês também podem falar esse tipo de questões que muitas vezes, por falta de formação profissional, eles não têm em conta porque acham que não é importante, mas para você pode ser importante. Eu não sou religiosa, eu não estou nem aí, tudo bem. Não, isso está me afetando, positiva ou negativamente. Então talvez eu preciso considerar isso aí. Por exemplo, isso é um questionário de avaliação, né? Aqui já falando de avaliação especificamente, para pessoas que têm algum tipo de doença. E um questionário sobre religiosidade e espiritualidade, especificamente mais sobre espiritualidade. Por exemplo, questões 9, 10 e 11. Eu encontro na minha fé ou crenças espirituais conforto. Ou a minha fé ou crenças espirituais dão-me força. A minha doença tem fortalecido a minha fé ou crenças espirituais. São coisas interessantes para serem faladas na consulta com o médico, porque são questões que podem estar influenciando tanto positiva quanto negativamente. Mas eu vou falar sobre religiosidade e espiritualidade no envelhecimento cognitivo. O que é cognição? Eu não vou entrar numa discussão sobre o termo, mas eu vou explicar que desde a neuropsicologia eu vou entender a cognição como a faculdade de processar informação a partir da percepção e da experiência. Isso se dá através de processos, ou que a gente vai chamar de capacidades cognitivas, como a memória, a linguagem, a atenção, especificamente as funções executivas, que eu vou comentar um pouquinho hoje. O que são funções executivas? Eu vou começar dizendo que não tem... na academia não concordam sobre o que são especificamente funções executivas e quais que são essas funções, porque é um conceito guarda-chuva, se vocês vão entender. Mas sabemos sim, concordamos todos nós, que são base da conduta intencional da pessoa, né? Tem a ver com bases neurais, quais? Com os circuitos frontoestriatais. Não tenho tempo, obviamente, de falar para vocês desde o início sobre o cérebro, a estrutura, funcionamento, mas eu quero que vocês entendam um pouquinho das funções executivas para vocês entenderem depois os desfechos que aconteceram na minha pesquisa. Então, frontoestriatais. Corpo estriado, o que é?
tem a ver com estruturas subcorticais que implicam na regulação dos movimentos intencionais e automáticos, como a aprendizagem procedimental, reforço e planificação. Isso por um lado. E por outro lado, o lóbulo frontal, que é muito importante, ele ocupa 1/3 do nosso cérebro, e ele vai ser o organizador e coordenador das funções cerebrais no geral. Ele se divide em córtex motor e córtex pré-frontal, e dentro do pré-frontal, vamos ter 3 partes específicas, mas só para vocês saberem que essas funções executivas vão ter a ver com o córtex pré-frontal, tem a ver com o desenvolvimento tardio, com o controle executivo, é a máxima expressão do desenvolvimento cerebral humano, tá bom? E vai mediar entre a cognição, no sentido de pensamento e os sentimentos, através dessas funções. Vamos ter 3 partes, pré-frontal, dorsolateral, ventromedial e orbitofrontal. Vocês precisam entender isso bem? Não, vocês só precisam entender que tem 3 partes, e que cada parte vai estar relacionada com diferentes tipos de funções, né? Uma vai estar mais relacionada com atenção, resolução de problemas, memória operacional, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, flexibilidade mental e planificação, capacidades cognitivas de ordem superior. Outra vai estar relacionada mais com processos motivacionais, né, porque conecta com a amígdala, que está relacionada, e hipotálamo relacionado com o estado de ânimo, e o hipocampo relacionado com memórias e memórias emocionais também. Tem a ver com resolução de conflitos, inibição, atenção também, tomada de decisões. E a última tem a ver com a conduta mais social, né? Tomada de decisões afetivas e controle inibitório. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é um conceito muito amplo. Então, para resumir, o que são funções executivas? Poderíamos discutir, mas como eu falei, a gente precisa operacionalizar para pesquisar. Então, as funções executivas vão ser um conjunto de habilidades, como vocês viram aqui, que vão trabalhar de forma integrada para direcionar o comportamento, avaliando a eficácia do comportamento e adequando a nossa conduta para a resolução de problemas, normalmente problemas complexos, que não são resolvidos de maneira automática. Então, como eu já falei, o conceito guarda-chuvas, onde vão estar diferentes funções, dependendo do autor que você pergunte, seriam aqui as principais, e alguns também incluem a teoria da mente, cognição social, etc. Mas, resumindo, quais que são as básicas que teriam uma interdependência entre si? E 2 delas eu vou falar mais especificamente. Inibição tem a ver, seria o controle inibitório, que tem a ver, por exemplo, agora vocês vão entender, com vocês estarem rejeitando o impulso de olhar para o celular e ver as suas redes sociais enquanto vocês estão me escutando agora mesmo. Uma segunda básica seria a memória operacional, que serve para eu manter atualizadas certas informações, para eu conseguir realizar alguma opção, alguma ação mais automática, por exemplo, quando você usa a memória operacional operativa, quando você está fazendo um cálculo para pagar o quentão que você comprou na feirinha da Praça Osório, ou todos os quentões que você comprou. E por último, a flexibilidade cognitiva, que tem a ver com a capacidade de renovar, né, de se atualizar em relação com algum plano, alguma resposta mais automática, você vai ter que mudar e dar outro tipo de resposta, que é o que acontece quando você resolveu passear na linda Curitiba quando tem sol e vai ter que mudar, né, de plano, porque começou a chover do nada, como sempre acontece, e vai resolver pegar o Uber ou pegar o guarda-chuvas ou ficar em casa. Então, a gente pode diferenciar funções executivas frias, que tem a ver com processamento mais racional, lógico, dedutivo, das quentes, que tem a ver com processamento mais emocional, motivacional, social. Tá? Essas funções executivas, elas vão diminuir no envelhecimento. Quando eu falo de envelhecimento, eu vou falar de um processo fisiológico determinado geneticamente, que tem a ver com questões também psicológicas e sociais, mas eu vou diferenciar, né, senescência, que é um envelhecimento normal, que está determinado geneticamente, e vai ter deterioração de funções fisiológicas, normal, da senilidade, que é o envelhecimento patológico, tem a ver com doenças específicas.
Então, muitas vezes a gente fala, não, ele já está velho, isso é normal, ele está gaga, é normal. Cuidado, muitas vezes não é normal. E tem a ver com uma doença, com uma patologia neurológica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É normal que diminuam certas funções? É normal. É normal que diminua até certo ponto e diminua a funcionalidade da pessoa? Nem sempre é normal. Cuidado. Talvez precisa de um neurólogo, neuropsicólogo para avaliar. Então, as funções executivas, o amadurecimento total seria o fim da terceira década. Então, como eu falo para o Paulo, desde o ano passado, a partir dos 30, o cérebro já vai indo para baixo em relação com a funcionalidade cognitiva, né? O envelhecimento, o declínio no envelhecimento é normal devido a fatores biológicos, tem uma diminuição do peso cerebral, degeneração de circuitos pré-frontais que estão relacionados com as funções executivas por causa da substância branca. Isso faz com que aconteça uma diminuição da velocidade de processamento. Então, a partir dos 50 anos, as funções executivas, no geral, vão ser menos eficientes. E as funções executivas quentes, das quais eu falei, a partir dos 65, demorou um pouquinho mais, porque são questões mais emocionais, sociais, e não tão lógicas, lógico-dedutivas. Então, é muito importante, a partir dos 50 anos, né, falar para o avó, para a mãe, para o pai, fazer um exame clínico geral por causa desse declínio. O declínio das funções executivas no envelhecimento é em forma de U invertido, né? Tem a ver com desmielinização precoce dos circuitos frontoestriatais. A maioria dos nervos, eles estão recobertos por bainhas de mielina, que ajudam, né, nas conexões, né, para transmitir a informação no cérebro. Isso faz com que aconteça uma perda de funcionalidade normal no envelhecimento. Mas, como eu falei, muitas vezes não é normal, muitas vezes tem a ver com o deterioro nas funções executivas, tem a ver com doenças no envelhecimento. Parkinson, especificamente demência frontotemporal, afaxias, que tem a ver com o deterioro da linguagem, e outro tipo de demência, e também especificamente a doença de Alzheimer. Então, se tem certas coisas que a gente viu aqui hoje, que você vê que alguma pessoa de idade não está conseguindo fazer muito bem, tenha isso em conta. E eu vou falar especificamente de uma bateria. Por quê? Porque foi aqui eu usei para minha pesquisa, tem 6 questões fundamentais para avaliar as funções executivas e pode ajudar no diagnóstico de síndrome frontal, que é uma síndrome que afeta, você vê como afeta essas funções, e especificamente na doença de Alzheimer também. Então, primeira tarefa, de que maneira são parecidos estes elementos? Uma banana e uma laranja, uma mesa e uma cadeira, ou diferentes tipos de... Já vou falar. De o quê? De flores. Por quê? Porque eu faço essa pergunta e a pessoa precisa considerar essas características específicas para abstrair e conceitualizar o que elas têm em comum. Como eu já falei no último, seriam flores, né? Então, aqui você está vendo a capacidade de conceituação. Segunda tarefa, diga quantas palavras você puder, começando com a letra S. Qualquer palavra, exceto sobrenomes ou nomes próprios. E a pessoa vai falando. Muitas pessoas têm muita dificuldade. Então, as pessoas idosas, no geral, têm dificuldade, mas algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras. O que estamos avaliando aqui? A flexibilidade mental, que a gente já comentou. Também seria a avaliação da motora, né? Então, eu vou pedir para que a pessoa olhe o que eu estou fazendo e ela fazer comigo. Então, aqui a gente vai avaliar a programação motora. Aqui eu vou pedir para que a pessoa bata 2 vezes quando eu bater uma vez, ou bata uma vez quando eu bater 2 vezes. O que vai acontecer? Eu estou avaliando a sensibilidade de interferência, porque o contrário, normalmente se eu bato 2 vezes, a pessoa vai bater 2 vezes. Só que eu estou pedindo ao contrário. E depois eu vou mudar as instruções. Eu vou dizer o contrário. Bata uma vez quando eu bater uma vez, não bata quando eu bater 2 vezes. Só que eu estou mudando umas instruções e um exercício que ele já se acostumou a fazer. Então, ele vai precisar controlar, né, essa resposta mais automática que ele normalmente vai me dar. E, por último, autonomia ambiental. Que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, comprometimento nas funções executivas, quando eu pedir para ele segurar a mão,
e não pegar a minha mão, quando eu segurar a mão e pedir para ele não pegar, ele não vai conseguir, vai pegar. Então, essa foi a avaliação que a gente fez, entre outras que eu vou explicar, na pesquisa que levamos a cabo em relação com a espiritualidade e religiosidade. Então, especificamente, agora, tendo entendido um pouquinho melhor religiosidade, espiritualidade, o que são as funções executivas, e como que a religiosidade e a espiritualidade está relacionada com o envelhecimento cognitivo, demências, a função cognitiva no geral, vou falar um pouquinho mais sobre a minha pesquisa. Então, quais que seriam os mecanismos explicativos? Será que as pessoas mais religiosas têm comportamentos mais saudáveis? Tem algumas pesquisas que apontam que sim, mas nem todas, né? Isso, eu só preciso dar uma olhada muitas vezes, inclusive na minha própria igreja, como vejo que a maioria das pessoas não dão importância para o exercício físico. Então, será que realmente tem comportamentos saudáveis? Tem pesquisas que falam que sim, mas nem todas, tá bom? Por quê? Porque poderia ser que esses comportamentos saudáveis fizessem com que a pessoa tivesse uma melhor saúde cognitiva. Será que essas pessoas têm um melhor desenvolvimento da teoria da mente? Através da teoria da mente, eu atribuo estados mentais independentes para outras pessoas, em relação com crenças, pensamentos, ações. Elas são diferentes de mim, né? E ela está relacionada com a conceitualização, a primeira tarefa que vocês viram aí, das funções executivas. Então, tem algumas pesquisas que falam que as pessoas que têm um pior desenvolvimento da teoria da mente, eles têm um maior deterioro pré-frontal relacionado com as funções executivas. Mas quando a gente fala de estudo de neuroimagem, nem sempre podemos falar de uma relação direta, né? Porque o cérebro é muito complexo e uma função não vai ativar somente certa parte do cérebro, mesmo que esteja mais relacionada. Então, não tem evidências diretas em relação especificamente com funções executivas. Será que as pessoas religiosas têm uma maior reserva cognitiva? As pessoas com uma maior reserva cognitiva muitas vezes têm uma maior expectativa de vida, porque ajuda na resiliência cognitiva em relação com o dano. Mas o que é especificamente reserva cognitiva? A reserva cognitiva, quando a gente fala de reserva cognitiva, vai falar de uma espécie de estoque que muitas vezes a pessoa idosa tem, né, no cérebro, que faz com que o deterioro cognitivo próprio do envelhecimento normal, inclusive patológico, seja menor, graças a esse estoquinho que ele tem. Quando que começaram a falar de reserva cognitiva? Quando viram que os resultados dos testes neuropsicológicos não se correspondiam muitas vezes com os critérios biológicos diagnósticos, nesse caso da doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer, ela tem marcadores biológicos, histopatológicos no cérebro, tá? E tem a ver com emaranhados neurofibrilares, proteína tal, etc., que você vê que através daí que vai sendo danificado. Por quê? A causa é desconhecida, mas aparecem esses marcadores. Só que depois, essas pessoas que tinham esses marcadores, depois os resultados dos testes neuropsicológicos, memória, atenção, Então, o que acontecia? Eles viram isso com um estudo famoso das freiras de Notre Dame nos Estados Unidos, que viram que muitas delas elas tinham marcadores histopatológicos, mas os resultados dos exames foram bons. Esses marcadores, eles foram cerciorados depois, em relação com, não os marcadores, mas o diagnóstico de Alzheimer foi visto depois, que o diagnóstico de Alzheimer, 100% você só pode ver pós-mortem. Essas freiras doaram o cérebro, né, para a ciência. Só que só depois começaram a pensar, mas isso estava relacionado com o estilo de vida delas, né? Então, várias pesquisas veem que a religiosidade e a espiritualidade poderia estar relacionada com o melhor envelhecimento, com o envelhecimento melhor sucedido, né? E poderia ser por causa da reserva cognitiva, menor declínio, por causa de um estilo de vida mais ativo, no geral, esse estilo de vida ativo muitas vezes pode estar relacionado ou não com religiosidade e espiritualidade. Mas, no geral, as atividades sociais e intelectuais podem ajudar a fazer esse estoquinho que faz com que a pessoa tenha um menor risco de demência e de declínio cognitivo no geral. Então, a partir daí, o meu primeiro artigo que eu escrevi para a dissertação
esteve relacionado com medidores de reserva cognitiva, então, questionários para medir a reserva cognitiva, para ver se eles tinham em conta as práticas religiosas espirituais, porque já estamos vendo que elas são muito importantes, né, podem estar muito relacionadas com o envelhecimento. No envelhecimento também as pessoas costumam voltar, né, para um caminho mais religioso, muitas vezes. E das 6 principais, somente 3 delas teriam alguma pergunta mais específica com atividades religiosas. E uma delas teria, inclusive, uma escala dentro dessa avaliação para avaliar tanto atividades grupais quanto privadas. Mas, então, as funções executivas e a religiosidade e a espiritualidade estariam relacionadas? Bem, existe uma relação negativa entre inteligência e religiosidade e espiritualidade. Por que isso é importante? Porque a gente viu que as funções executivas, muitas vezes, podemos falar de algumas mais relacionadas com processamento emocional e outras mais relacionadas com capacidades mais analíticas. E essas funções de capacidades mais analíticas, mais metacognitivas, podem ser correspondidas como funções relacionadas com a inteligência. Então, será que existe uma relação positiva ou será que é negativa? Será que é negativa por causa dessa relação negativa com a inteligência? Por que acontece essa relação negativa com a inteligência? Eu não vou falar agora, tá? Porque tem várias hipóteses. Mas é só para vocês se entenderem. Tem estudos que relacionam a experiência mística com o córtex pré-frontal, práticas privadas como meditação e oração, também com lóbulo frontal, maior religiosidade organizacional, quer dizer, atividades sociais religiosas relacionadas com uma melhor memória operativa, uma associação entre religiosidade e espiritualidade e autocontrole e autorregulação, que isso estaria relacionado com controle inibidor e flexibilidade mental. Tem estudos que falam disso, mas tem outro estudo, por exemplo, muito recente, que fala que as pessoas que frequentavam menos os serviços religiosos, ou inclusive que eram mais incrédulos, tinham uma maior flexibilidade cognitiva. Então, são resultados muitas vezes opostos, né? Então, qual que foi o meu objetivo? Foi analisar a relação entre funções executivas e religiosidade e espiritualidade no envelhecimento cognitivo. A minha hipótese é que sim, existia uma associação entre religiosidade, espiritualidade e funções executivas por tudo o que a gente acaba de ver. Eu não vou falar especificamente da metodologia, mas só para vocês entenderem que foi um estudo correlacional. O que tem isso aí? É um estudo correlacional. A correlação não implica causalidade. Então, isso tem um efeito, não tem um efeito, tem uma relação. Efeito ou não é outra história. Muitos de vocês já podem ter ouvido que a correlação não implica causalidade, mas não sei se todos vocês entendem o que isso quer dizer. Então, para vocês não entrarem em equívocos aqui com a minha pesquisa e falarem depois conclusões que não são bem assim, eu vou colocar um exemplo. Tem um site, eu acho que um site chamado Correlações Espúrias, que é muito engraçado. Mas um exemplo. Por exemplo, o maior consumo de sorvete na Austrália está relacionado com o maior ataque de tubarões. Que eu estou pensando que para mim a palavra tubarão em português é difícil. Então, quando as pessoas consomem mais sorvete, comem mais sorvete, acontece um maior ataque de tubarões nas pessoas. Será que o consumo de sorvete faz com que as pessoas sejam mais atacadas por tubarões? Bem, não. Não é isso. Tem muitas variáveis ao redor dessa relação que vão estar mediando. O que é que vai acontecer? Bem, o que vai acontecer é que as pessoas consomem mais sorvete quando faz mais calor, e quando faz mais calor, as pessoas vão mais para a praia, então tem mais pessoas na praia, então faz com que seja mais comum o ataque de tubarões. Então, são variáveis que estão mediando. Então, uma correlação não implica uma relação causal. Tudo bem? Tá.
Então, os meus participantes, meus sujeitos foram idosos sem patologia cerebral diagnosticada. Isso não quer dizer que eles não tivessem, talvez, algum tipo de deterioro nas funções executivas. Só que a minha pesquisa não podia cobrir isso aí, né? E não era o objetivo, né? Mas eles não foram diagnosticados com patologia cerebral. Então, pessoas que tinham Alzheimer, alguma demência frontotemporal, elas não podiam participar da pesquisa. Então, critérios de inclusão: maiores de 60 anos, em boas condições de saúde, sem doenças relevantes e pessoas que estivessem alfabetizadas. Tá? As pessoas que tiveram menos de certa pontuação, menos igual a 22, na avaliação cognitiva geral, que avalia memória, atenção e outro tipo de coisas, eles foram excluídos. Por quê? Porque poderia ser que eles tivessem algum tipo de comprometimento, mesmo que não fosse diagnosticado. Então, essa seria a avaliação geral que eu comentei. Essa seria a avaliação das funções executivas que vocês já viram, todas essas tarefas que eu coloquei bem simples para vocês entenderem. Eu usei o índice de religiosidade da Universidade de Duke, o DUREUP, que é o mais famoso, mais comum para avaliar a religiosidade. Ele avalia a religiosidade organizacional, com que frequência você vai em uma igreja, templo, encontro religioso. Avalia a religiosidade na organizacional, referente a práticas privadas, com que frequência você dedica o seu tempo a atividades religiosas individuais, como preces, rezas, meditações, leitura bíblica ou de outros textos religiosos. E, por último, religiosidade intrínseca. Em minha vida eu sinto a presença de Deus, as minhas crenças religiosas estão realmente por trás de toda a minha maneira de viver, eu me esforço muito para viver minha religião em todos os aspectos da minha vida. Então, aqui eu usei uma escala que ela vai avaliar de uma maneira menos abrangente. E eu achei necessário para avaliar realmente a religiosidade, porque muitas vezes tem escalas que misturam religiosidade e espiritualidade, então não consigo separar bem. O que acontece? No sul do Brasil, esse tipo de questões foram são muito comuns, né? A presença de Deus, frequência à igreja, etc. Se eu for para outros lugares do Brasil, ou, por exemplo, para outros países asiáticos, este tipo de escala não seria muito útil, né? Porque essa escala é para religiões monoteístas, né? E é muitas vezes relacionado com as três principais religiões, né? Agora, já a escala de espiritualidade teve que ser mais ampla. Ela avalia significado de vida, propósito, paz, otimismo, esperança, dimensões mais estéticas. E aqui, mesmo pessoas que não seguem uma religião, elas podem responder, porque são perguntas de até que ponto a sua vida tem um propósito, um significado, até que ponto você sente a beleza no geral. Então, são questões mais abrangentes que é preciso colocar para as pessoas que não se sintam tão incluídas, né, nesse questionário de religiosidade. O que acontece? Que você pode dizer, mas isso tem a ver mais com qualidade de vida. Sim, pode ser. É uma crítica às escalas de espiritualidade, que muitas vezes estão mais relacionadas com questões de qualidade de vida. Só que, como eu falei, a gente não pode nem limitar muito, porque deixa fora outro tipo de religiões, por exemplo, questões culturais, e não pode ser muito abrangente, porque estaria muito relacionada com outro tipo de questões, e nem tanto espirituais especificamente. Mas eu resolvi usar esse aqui, que é o módulo de crenças espirituais e religiosidade da Organização Mundial da Saúde, da escala de qualidade de vida, do questionário de qualidade de vida. Resultados. Houve correlação, sim, entre cognição e religiosidade organizacional, funções executivas e religiosidade organizacional, especificamente conceitualização e religiosidade organizacional. Até que ponto são parecidos uma banana e uma laranja? E eu vou abstrair, né, o que tem em comum. Correlação negativa entre cognição. Houve uma correlação negativa entre a cognição e os três tipos de religiosidade.
Só que em relação com funções executivas, só a religiosidade organizacional, que são atividades sociais, que teve essa correlação. Correlação entre funções executivas e esperança e otimismo, e especificamente entre controle inibitório e esperança e otimismo. O curioso é que essa correlação foi negativa. Houve correlação, sim, e o meu estudo, o que queria ver é se tinha correlação ou não. Mas a correlação foi negativa. Então, nesse sentido, as pessoas com melhores funções executivas participariam de menos de encontros, ou para que vocês entendam melhor, as pessoas que participavam de mais encontros religiosos, elas tinham um pior desempenho em funções executivas. Quanto mais participavam, pior desempenho em funções executivas. Sim, é isso mesmo. Então, por que pode ter acontecido essa associação negativa? Quero dizer que não só o meu estudo que viu essa associação negativa, tem outro estudo que a gente já comentou sobre a flexibilidade cognitiva, né? As pessoas que frequentavam menos o serviço religioso, dentre as religiosas, elas tinham uma maior e melhor flexibilidade cognitiva. Qual que seria a minha hipótese? Tem um estudo muito interessante, só que ele é feito com pessoas com lesão cerebral, que eles viram que as pessoas mais religiosas teriam uma perseverança em relação com as estratégias cognitivas, não conseguiriam mudar. Isso teria muito a ver com que essas pessoas, por causa de já terem uma cosmovisão, para vocês entenderem, muito estabelecida, eles não conseguem ser tão flexíveis, porque eles não colocam uma dúvida inicial, né? Então, eu vejo um fato, normalmente as pessoas avaliam esse fato para ver se é certo, se é válido ou não, se eu duvido dele ou não, e depois, não duvido, isso é certo, não, eu acho que isso não é assim, né? Só que as pessoas religiosas, elas não conseguiriam duvidar em um primeiro momento por causa dessas estratégias cognitivas muito estabelecidas, por causa dessa perseverança. Isso poderia ter dificuldade atividades de flexibilidade cognitiva ou de programação motora, que foi as que eu avaliei. Também aconteceu uma associação negativa entre funções executivas, esperança e otimismo. Só que tem outro estudo que viu que na verdade, teria uma relação positiva. O meu não foi assim. A minha hipótese é que essas pessoas que são mais esperançosas, mais otimistas, na hora de fazer a avaliação, elas não, por causa de ser mais otimistas, elas não prestavam tanta atenção à tarefa que eles estavam fazendo. Porque eu vou me dar bem, então vou fazer bem, então eu não presto tanta atenção. Muitas vezes esse pessimismo pode ser um pouquinho bom nesse sentido, porque eu não estou conseguindo me lembrar direito das coisas, não estou conseguindo fazer direito as coisas, vou prestar atenção para fazer bem a avaliação, né? E as pessoas mais otimistas não prestariam tanta atenção, então não focariam tanto na tarefa. Então, essa maior eficácia percebida faria com que tivesse um menor controle das respostas. É uma hipótese, pode ser discutida sim, é uma hipótese. Em relação com a relação entre inteligência e religiosidade, que a gente viu que muitos estudos, a maioria deles viram uma relação negativa, pode ser que as funções da inteligência estejam se sobrepondo com funções de religiosidade. O que eu quero dizer? Muitas pessoas que são mais inteligentes, esse controle, essa autorregulação que eles têm, como eles já são inteligentes, eles não precisam pegar esse controle através da religiosidade, porque a religiosidade, ela ajuda a ter controle de certo tipo de coisas, um controle emocional, etc. Então, essas pessoas mais inteligentes já teriam esse controle através da inteligência, já essas pessoas mais religiosas teriam esse controle que vem através da religiosidade, né? E isso é discutível, isso pode ser discutido, isso pode
ser que vocês não entendam muito bem, mas é uma hipótese que os estudiosos deram, os acadêmicos deram, para essa relação negativa entre inteligência e religiosidade. Porém, as funções executivas frias e a inteligência são a mesma coisa? É discutível. Teriam pessoas que falariam que sim, teriam estudiosos que falariam que sim, teriam outros que falariam que não. Pessoalmente, eu acho que são coisas diferentes, mas que podem se sobrepor, especificamente essas funções executivas mais metacognitivas, que requerem um pensar sobre o pensar, mas é discutível. Então, mas poderia ser que por causa disso as pessoas mais religiosas tivessem um pior desempenho nas funções executivas. O que acontece com a associação negativa que eu encontrei entre cognição e os 3 tipos de religiosidade? Bem, tem tanto os resultados similares quanto os resultados opostos, no geral. Então, é algo que precisa, a relação entre cognição, espiritualidade e religiosidade precisa continuar sendo pesquisada. Não houve associação entre cognição e espiritualidade. Isso sim foi estranho, porque normalmente tem vários estudos que viram que dimensões como sentido de vida, paz interior, significado que foram avaliadas na minha pesquisa, normalmente sim estão relacionadas com uma melhor cognição, mas não aconteceu na minha pesquisa. Mas em outras pesquisas também não aconteceu. Mas como a gente viu, né, a minha amostra, a maioria são mulheres e são idosas. Isso representa bem o que a gente viu que no Brasil a maioria das pessoas são ativamente religiosas. E nesse caso seriam mulheres e seriam idosas. O meu estudo tem limitações, sim, como qualquer estudo, e também porque um estudo de mestrado. Eu queria fazer um estudo longitudinal, não deu por causa do tempo, obviamente. Limitações, falta de um grupo clínico, eu queria fazer sim com pessoas com doença de Alzheimer, mas é muito difícil por causa do diagnóstico, por causa da disponibilidade dessas pessoas. Então, no final, não consegui, e fiz somente no envelhecimento saudável. O tamanho da amostra, bem, eu avaliei umas 100 pessoas, no geral, 98, né, no final, tirando a avaliação que eu tive que excluir na avaliação cognitiva geral. Poderia ser maior? Sim, poderia ser maior, mas eu acho que também, para o tempo que a gente tinha, foram bastante pessoas que foram avaliadas, só que essas variáveis de religiosidade e espiritualidade realmente precisam de estudos muito grandes, porque pode ter muitas variáveis mediadoras que a gente não vai controlar. E o tipo de instrumento também é uma limitação, que eu já comentei. O do UP é muito específico, e o outro de espiritualidade pode ser muito geral. Mas a maioria das escalas sobre espiritualidade são mais gerais, porque eles lidam entre o limite entre qualidade de vida e espiritualidade. Os futuros estudos precisariam ter um maior número de participantes, como a maioria dos estudos, grupo de comparação, grupo clínico, natureza longitudinal, e controlar outras possíveis variáveis mediadoras na medida do possível. Então, considerações finais. A religiosidade organizacional, quer dizer, frequência à igreja, participação em encontros religiosos, está relacionada sim com atividades relacionadas com o envelhecimento ativo. A maioria da amostra tinha uma denominação religiosa específica em concordância com alta prevalência no Brasil e era socialmente ativa. Isso eu não mostrei, mas eu estou falando pela análise dos dados que eu fiz previamente. A cognição foi mudando, porque eu fiz uma análise prévia com 1/3 da amostra e depois uma análise final, e no começo não houve uma relação significativa, que depois se mostrou significativa no final. Então, as práticas religiosas sociais são importantes, especificamente as sociais, para a saúde cognitiva no envelhecimento normal, no envelhecimento saudável. Porém, se a relação é positiva ou negativa, já é uma coisa que poderíamos discutir, na minha análise foi negativa, e por isso que existe a necessidade de mais estudos. Conclusão geral. É importante se pensar religiosidade e espiritualidade no envelhecimento, especificamente cognitivo, por isso é importante que os profissionais estejam preparados e que eles tenham em conta a história espiritual da pessoa, tanto para a avaliação quanto para a reabilitação. Eu não comentei,
mas quando a gente faz estimulação cognitiva para pessoas que têm algum tipo de doença neurológica, a gente usa diversas tarefas. E quanto mais as tarefas estejam relacionadas com o dia a dia da pessoa, melhor. Então, se eu quero treinar a memória, por exemplo, ou funções executivas mais sociais, por que eu não vou... se para a pessoa faz sentido, o estilo de vida da pessoa faz sentido, por que não podemos estimular que ela participe do coral da igreja? Ou por que ela não pode decorar, ao invés de certas coisas que eu coloquei aqui, por que não posso estimular que ela decore salmos que aparecem na Bíblia, quando ela já gosta de ler a Bíblia? Isso vai ajudar na sua memória, né? Então, são coisas que precisam ser pensadas nos âmbitos específicos da saúde. Em relação com o meu estudo, o objetivo inicial foi atendido, eu vi se existia associação ou não. A minha hipótese inicial foi confirmada, existe relação, mas a minha hipótese também, mesmo por ser um estudo correlacional, não ia direcionado para isso, mas eu imaginava que era uma relação positiva, não foi positiva, foi negativa. Também houve uma associação negativa entre esperança e otimismo e funções executivas, que isso também, esse especificamente, com flexibilidade cognitiva eu poderia esperar por causa de muitas vezes estamos dentro de um fenômeno geral de autoritarismo e fundamentalismo religioso que pode sim prejudicar a flexibilidade cognitiva, mas em relação com esperança e otimismo, algo que eu não teria esperado, mas como eu já falei, acho que muitas vezes as pessoas mais otimistas podem se relaxar na hora de fazer uma avaliação. Então, são necessários mais estudos e também de diferente natureza para ver essa relação, tanto em relação com funções executivas, quanto com a cognição no geral, tanto patológica quanto saudável. Então, muito obrigada. Qualquer dúvida agora pode comentar comigo, perguntar, mas se quiserem qualquer coisa em relação com algo mais específico, pode me enviar um correio eletrônico. Eu não coloquei referências, porque o meu querido marido Paulo falou que isso ia ser demais, mas cada vez que eu falava, um estudo falou, outro estudo falou, aí tem uma referência. Se vocês estiverem interessados em alguma delas, pode me perguntar. Tá? Muito obrigada.